Vou convidar a irmã Priscila Carine, que vem aqui. Irmã Priscila Carine, todos conhecem, e ela vai nos trazer a mensagem do Senhor para nós. Nós vamos orar agora, irmãos. Deus querido, nós te louvamos, Senhor, pelo Deus que tu és, maravilhoso, soberano. Nós te louvamos pela salvação que temos em Jesus Cristo. E agora, Senhor, nós queremos te pedir que tu continues abençoando a tua serva Priscila Carine e que ela possa falar tudo que tu desejas, Senhor. Que nós, Senhor, possamos também ouvir a tua voz, Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade que foi me dada aqui, a responsabilidade grande, né, trazer a palavra aqui, e eu estou morrendo de nervoso. Meu Deus. Eu quero primeiro parabenizar as mulheres, né, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, então quero estar dando os parabéns aqui a todas as mulheres. Como diz lá na Paraíba, né, o bicho, cabra da peste, é mulher. Então, quero parabenizar todas as mulheres. Quero parabenizar também as esposas de pastores, né? Hoje se comemora o dia da esposa do pastor. Queria que levantasse a mão para eu ver quem que é a esposa de pastor aí, para eu dar uma olhadinha. Esposa de pastor, parabéns a todas. E eu queria perguntar aqui, quem aqui das mulheres tem o desejo, pretende, sonha em ser noiva de pastor, esposa de pastor? Quem são as corajosas? Levanta a mão. Temos aqui uma. Só uma, gente, quer ser esposa de pastor? Meu Deus, está complicado, né? Então, eu quero ler aqui João 10, 11. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Preste bem atenção. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Hoje, então, eu quero conversar com vocês sobre a esposa de Cristo. E para isso eu separei aqui os versículos que estão lá em João 14, 1 ao 3. João 14, 1 ao 3. Lá diz assim: não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para onde eu estou, estejais vós também. Nesse momento aqui, Jesus estava conversando com os seus discípulos. Ele estava conversando com os judeus. Então, o que Jesus estava querendo falar para eles nesse momento? A gente sabe que Jesus sempre usava parábolas, exemplos fáceis, para que o pessoal que estivesse lá ao redor dele entendesse o contexto do que se tratava. E essa passagem aqui está falando de um contrato de casamento. Isso aqui está relatando lá para os judeus que era um contrato matrimonial. Por quê? O casamento judeu daquela época se dava em duas etapas. A primeira era assim: o pai do noivo procurava a noiva ideal para o noivo, para o seu filho. Quando o rapaz estava pronto para casar, era o pai do noivo que procurava. Ele via lá na redondeza, ele via lá onde ele morava, dentro da família dele, da parentela dele, uma moça que fosse ideal, perfeita para o filho dele. Então, ele arrumava, ele procurava lá, ele achava a moça e via o que era necessário para casar o filho dele com aquela moça. Naquela época, precisava ter um dote. O pai do noivo pagava um dote para ter a noiva, para o seu filho. Então, depois que estava tudo acertado, o pai via qual era o dote daquela moça, ele enviava o filho dele até a casa da moça.
Então, o filho já ia no canto certo. Ele não estava procurando uma moça que ele gostasse, que ele se apaixonasse. Ele já ia na casa da moça certa. Já ia certeiro. Chegando lá, ele já ia com um dote que era necessário para estar fazendo um compromisso com aquela moça. Ele ia, pegava o dote, ia até a casa da moça, entrava na casa da moça. Lá dentro, ele firmava o compromisso. Conversava com a moça, conhecia o pai, a família da moça, e lá eles estavam firmando o compromisso matrimonial. Para a moça concordar com aquele casamento, se a moça estivesse de acordo com o que foi oferecido ali, o noivo, o rapaz, pegava um cálice, enchia de vinho, dava à noiva, dava à moça. Se ela aceitasse aquele contrato, ela beberia aquele cálice. Se a moça bebesse o cálice, ok, a gente tinha um casal formado ali. O casal já estava prestes a casar. Essa era a primeira parte. A segunda parte do casamento era assim: após a noiva aceitar o contrato, o rapaz ia embora. O rapaz voltava para a casa do seu pai. A moça ficava na sua casa. E ambos tinham coisas a cumprir. O rapaz voltava para a casa do seu pai por quê? Era o pai que dava o terreno em que o rapaz ia construir a casa para ele morar com a sua esposa. Então, o rapaz voltava para a casa do seu pai. Lá, o pai oferecia um terreno e o rapaz construía a morada. A moça ficava na sua casa, mas ela não ficava de bobeira. Ela tinha também que cumprir algumas obrigações. Entre essas obrigações, a moça tinha que acender uma lamparina. Assim como o rapaz ia embora, a moça pegava uma lamparina e acendia. A responsabilidade dela era não deixar essa lamparina apagar. Ela não poderia deixar essa lamparina apagar de jeito nenhum. Não só isso, a noiva tinha que se cuidar. Ela tinha que se embelezar, ela tinha que se tratar, ela tinha que se limpar, ela tinha que se purificar, ela tinha que se santificar. E ainda mais, ela tinha que estar sempre vestida de noiva. Sempre vestida de noiva. Sabe por quê? Porque o noivo, quando voltasse para buscar ela, não avisava. O noivo ia preparar a morada, e ele voltava depois para buscar a sua noiva. Mas a noiva não sabia o dia, ela não sabia a hora. Então, ela tinha que estar preparada. A noiva tinha que estar em perfeito estado de noiva. O rapaz, quando terminava a sua morada, quando terminava a construção, ele voltava. E na primeira parte, quando ele ia até a casa da noiva, ele entrava na casa da noiva. Lá dentro, ele selava o compromisso de noivado. Nesse segundo momento, em que a construção estava pronta e ele voltava para buscar sua noiva, ele não entrava na casa da noiva. Ele dava um grito e chamava a noiva. E a noiva tinha que sair da casa dela e ir de encontro ao noivo. E aí, a noiva não tinha tempo para se arrumar. Ela já tinha que estar preparada. A lamparina dela, a lâmpada que ela tinha acendido, tinha que estar acesa. Ela tinha que estar vestida de noiva. Ela tinha que estar santa, limpa, purificada, pronta para casar, porque o noivo não ia esperar. Quando ele estava vindo buscar a noiva, ele chamava a noiva, e a noiva tinha que ir ao encontro dele. Agora a gente vai ler Mateus 25. Mateus 25, o versículos de 1 ao 13. Mateus 25, do 1 ao 13. Diz assim: Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízos e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízos pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilha com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar
e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. Então, as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. As moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para você. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, as outras noivas chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem vocês são. Jesus terminou dizendo: portanto, fique vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e nem a hora. O que a gente pode aprender com tudo isso que foi dito até agora? Será que tem alguma relação com a gente? Será que tem? O que eu tirei de lição com essas passagens que eu li? A primeira é que a Bíblia diz que Jesus é o nosso noivo. A Bíblia diz que a igreja de Cristo é a noiva dele. A Bíblia diz que Deus é o Pai que enviou o noivo à casa da moça. A casa de quem? Deus enviou Jesus, o seu filho, à casa da noiva, a nossa casa, a sua casa. Tinha um dote para ser pago. Deus já sabia. Quando ele escolheu a gente para ser noiva de Cristo, ele sabia que tinha um dote a ser pago. Qual que era o dote? O dote era a vida de Cristo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós éramos o quê? Pecadores. Então, para pagar o nosso dote, tinha que ser o quê? A morte. Então, Deus enviou o seu filho à casa da noiva. Tinha um dote a ser pago. E Jesus veio. Jesus trouxe o dote. Trouxe a sua própria vida. Pagou por nós na cruz. O sangue dele é o sangue da aliança. É o cálice que a gente bebeu, que a gente tem que beber se a gente quer casar com ele. Então, se você quer casar com Jesus Cristo, você tem que beber o cálice. Acredito aqui que todos tenham bebido, tenham aceitado o casamento, tenham aceitado o contrato matrimonial com Jesus. E Jesus, como foi lido em João, Jesus falou que foi para casa preparar a morada. Então, Deus enviou o seu filho veio até a casa da noiva, entrou na nossa casa, pagou o nosso dote, a gente aceitou. Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou. Ele voltou para a casa dele, para a casa do pai dele. E o que ele está fazendo lá? Preparando a nossa morada. E ele vai voltar para nos buscar. Quem está preparado para casar? É interessante que aqui nas parábolas das 10 moças, das 10 virgens, 10 assumiram o compromisso. A Bíblia diz que todas elas estavam compromissadas, com as lamparinas acesas, se arrumaram, estavam esperando o noivo. Mas o noivo demorou a chegar. E a metade desanimou, a metade desleixou, a metade procrastinou, a metade deixou: amanhã eu faço. Amanhã eu compro o óleo necessário para minha lamparina se manter acesa. Minha lamparina não vai apagar, vai dar tempo. Falta só um pouquinho de óleo, mas Jesus vai demorar, vai dar tempo de eu ir comprar mais. E a parábola diz que se houve um grito, aquele grito que o noivo está chegando. E as que estavam preparadas saíram de encontro ao noivo.
Elas estavam vestidas de noivas. Elas estavam com a lamparina acesa. Elas estavam purificadas, santas, limpas. Vestida, uma noiva linda, pronta para casar com o seu noivo. Mas aqui a parábola diz que 5, que no começo estavam preparadas, que no começo acenderam as suas lamparinas, que no começo tinham se arrumado, mas elas desanimaram. E elas deixaram para a última hora. Amanhã eu faço. E o noivo chegou. E elas saíram para ver o que estava faltando, o que falta para eu casar. Quando elas foram ver, o noivo foi embora. O noivo levou só a metade. 5 ficaram para trás. 5 não se casaram. 5 chegaram até o noivo. Meu amor, que isso? Atrasei só 5 minutos. E ele olhou para elas e falou: eu não conheço vocês. Quem são vocês? Vocês deviam estar preparadas. Fizeram pouco caso. Fizeram pouco caso. Porque aqui quem é noiva sabe, quem é noiva, quem já casou, que a noiva respira o casamento. A noiva, do momento do noivado até o momento do casamento, ela não pensa em outra coisa. Ela não faz outra coisa. Ela dorme e acorda pensando no casamento, no dia do casamento. E tudo o que a noiva faz é função disso. Vê os convidados, vê o penteado, vê o noivado, vê as unhas, vê a pele. Tudo o que tem que fazer para o dia do casamento ela estar perfeita, ela faz. E a gente, como igreja, como noiva de Cristo, será que a gente está tendo esse cuidado? Será que a gente está preparada para quando o noivo gritar, a gente sair ao encontro dele? Será que a gente já está pronta? Porque tem 2 ocasiões aqui na volta de Jesus. Ou Jesus pode voltar e levar toda a igreja, ou ele pode apenas te chamar individualmente. Chamar pelo teu nome. E você partir hoje. E aí, se o noivo te chamar hoje, você está preparada? Você está preparado para o casamento do noivo? O que você tem feito nesse tempo que o noivo foi procurar a morada? Lendo João 14, diz assim: não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo. Para onde eu estou, estejais vós também. Então, a parte de Jesus, ele fez. Ele veio, ele assinou o contrato com a gente, ele pagou o nosso dote, ele voltou para preparar a nossa morada. Eu acho que está perto de terminar essa morada, sim ou não? A gente não sabe o dia exato que vai ser, mas a gente já tem uma noção. E se o noivo falou que ele vai voltar, ele vai voltar. O noivo do casamento judeu voltava, era certo, não tinha dúvida. A noiva não poderia ficar com dúvida se ele ia voltar ou não. Ele ia voltar. E o nosso noivo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Será que a sua lamparina está acesa? Será que a minha lamparina está acesa? A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Essa lamparina tinha um simbolismo. A lamparina simbolizava para as pessoas ao redor que aquela moça tinha um compromisso. Aquela moça tinha um contrato matrimonial. Ela estava prestes a casar. Então, todos que passavam na casa da moça via a lamparina. Era para todo mundo ver, não era escondido, não era no seu quarto. Era aparente, era visível. Todos sabiam. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Que não se pode colocar a nossa luz embaixo de uma cama para esconder. A gente tem que estar no alto, para que todos vejam que a gente tem um compromisso com o noivo. A gente está prestes a casar.
Para finalizar, eu quero fazer a pergunta novamente. Quem aqui quer ser noiva do pastor? Levanta a mão para eu ver. Quem quer ser noiva de pastor? A noiva do bom pastor. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Quero agradecer a oportunidade. Eu que agradeço a Deus, a vida de sua, viu, Karine, a sua palavra, que foi uma palavra de exortação para todos nós, que o Senhor possa continuar te usando, viu, Karine, para a honra e glória dele. Uma lembrança do Ministério de Mulheres Vida para você. E nós já estamos terminando, mas nós não